Então, este rabino opina que nós devemos ler a Megillah inteira. A Megillah inteira ela deve ser lida. Isso por quê? Porque, na realidade, de acordo com ele, ele consegue encontrar alguma associação com o povo judeu desde o começo da história da Megillah. Ele considera, na realidade, ele enxerga algo mais profundo dentro do começo da história, e por isso, então, ele considera que mesmo o começo faz parte também da história do povo judeu, e existe algum ensinamento, existe alguma mensagem a ser extraída deste começo também. Então, o começo da Megillah começa que Ahasverosh fez um banquete e convidou todos os judeus. Por que é importante? Convidou todos os povos, não somente judeus, ele queria fazer um banquete, enfim. Qual é a associação, qual é a relevância, qual é a importância desta parte, principalmente de acordo com esse rabino, que ele fala que a mitzvah da Megillah é ela inteira. Então quer dizer que ele considera como a Megillah inteira, cada parte sendo pertinente ao povo judeu, sendo associada com o milagre, sendo associada com a mensagem da festa de Purim. Então ele fala assim, o Talmud, no Tratado de Megillah, ele cita, os alunos de Rabi Shimon Bar Yochai perguntaram para Rabi Shimon Bar Yochai o seguinte: por que o povo judeu, naquela geração, se tornaram passíveis, se tornaram merecedores de aniquilação? Por que ocorreu, enfim, como pode ser que teve uma gzerá, um decreto como esse, que o povo judeu era passível que Haman ele queria aniquilar todo o povo? E sem dúvida, se Hashem ele colocou o povo judeu nas mãos de Haman, de uma certa maneira, se Hashem permitiu com que Haman fizesse esse decreto, é porque tinha alguma coisa que estava acontecendo com o povo judeu. Isso sem dúvida, isso é algo claro na realidade, que de acordo com o comportamento do povo judeu, com a sua conduta, que acaba acontecendo as coisas. Às vezes parece que obviamente tem um Haman, que ele é o perverso e tudo mais, mas sem dúvida que a gente, por assim dizer, é o que se colocou, obviamente é diferente, mas entre aspas, nesta situação. Quer dizer, a gente tem que entender que é o nosso comportamento que vai levar, enfim, o que o Haman, o que o perverso vai fazer. Isso é algo bem profundo e bem forte, né? Às vezes até pesado de se dizer, mas por mais que Haman ele era perverso, ele queria aniquilar o povo judeu, existe alguma, por assim dizer, né? Alguma culpa no sentido do comportamento do povo judeu que levou a Deus permitir uma coisa dessas. Então, o que foi que fez com que Deus permitisse que Haman, o perverso, queria aniquilar o povo judeu, que tivesse esse decreto de aniquilação do povo judeu? Então, aí Rabi Shimon Bar Yochai falou, digam vocês, quer dizer, respondam-me vocês, o que vocês acham? E aí eles falaram, porque eles tiveram prazer no banquete daquele homem ímpio. Sabe por quê? Porque o povo judeu teve prazer nesse mishteh, nesse festejo, nesse banquete de Ahasverosh. O povo judeu teve prazer nesse banquete, eles estavam lá com deleite, enfim, gostando, e por isso então foi decretado sobre eles a aniquilação, já que eles participaram do banquete de uma maneira que estavam regozijando, né? Enfim, e quer dizer, mostrando alegria naquele banquete. Só que qual seria a questão? Aí Rabi Shimon, assim eles responderam para Rabi Shimon, que Rabi Shimon passou a perguntar para eles. Eles primeiramente perguntaram para Rabi Shimon, o mestre deles, Rabi Shimon Bar Yochai. E Rabi Shimon falou, respondam vocês, o que vocês acham? Eles falaram por causa disso que nós acabamos de falar. Tiveram proveito, prazer no banquete, regozijaram-se no banquete de Ahasverosh, o perverso. Então aí Rabi Shimon Bar Yochai falou para eles que a princípio esse não seria o motivo, porque quer dizer, que se fosse somente por causa disso, então não faria sentido que todo o povo judeu se tornou passível, se tornou merecedor de aniquilação. Por quê? Porque o banquete foi somente em Suzã, o banquete foi somente em Shushan. Então, se o banquete foi somente em Shushan, não faz sentido que as pessoas que moram, que habitam, que vivem fora de Suzã, fora de Shushan, seriam passíveis, merecedores de aniquilação, porque o povo inteiro foi passível de aniquilação. Mas se fosse por esse motivo, então a princípio seria somente as pessoas que lá estavam, que se encontravam, as pessoas de Suzã que se encontravam no banquete. E aí Rabi Shimon ele fala, então ele dá uma outra resposta. O que Rabi Shimon ele fala? Ele fala, se assim for, aqueles em Shushan merecem morrer. Mereceram morrer, mas aqueles no mundo em geral, eles não mereciam morrer.
Os alunos disseram a ele, então responda você, conte-nos. Por isso nós estamos te perguntando. A gente perguntou, a gente não sabe. Aí ele falou, porque eles se curvaram diante do ídolo. Se curvaram diante de Haman. De acordo com essa explicação, se curvar diante de Haman, ou enfim, se curvar diante do ídolo que o pessoal de Shushan fez, então isso foi o que causou a aniquilação do povo inteiro. Quer dizer, então a princípio vamos pegar aqui que eles se curvaram perante Haman, e isso seria considerado um certo tipo de Avodah Zarah, um certo tipo de idolatria. O fato de se curvar perante Haman. Agora, e por isso, na verdade, todos ficaram, não somente aqueles que estavam, porque Haman estava em Suzã, então se eles fizeram idolatria, a princípio foi com Haman, foi só aqueles que estavam em Suzã, então volta a pergunta. E aqueles que não estavam em Suzã, que eles não fizeram idolatria, porque eles se tornaram passíveis de pena capital, se eles não fizeram. Mas a resposta seria que com relação a Avodah Zarah é tão forte. Vamos achar aqui, uma vez que a maioria do povo, uma certa parte do povo fez Avodah Zarah, enfim, talvez vamos chamar assim, a parte principal que estava na capital fez Avodah Zarah, isso faria com que todos fossem passíveis também de Avodah Zarah, de pena de morte. A gente vai ver logo mais essa ideia com relação ao povo judeu que aconteceu no Chet HaEgel. No Chet HaEgel nem todo o povo judeu pecou na realidade. Nem todo o povo judeu fez o pecado do bezerro de ouro, mas todos se tornaram passíveis de aniquilação. Porque quando se trata de Avodah Zarah, de idolatria, isso infelizmente acaba punindo, né? Enfim, acaba, por assim dizer, o castigo, a verá é tão forte que acaba, na verdade, se espalhando não somente para aqueles que fizeram, mas até mesmo para aqueles que não fizeram pecado também, eles acabam sendo punidos juntos. Esse é como é forte o pecado de idolatria. O pecado de discussão também é a mesma ideia, né? O pecado de discussão está escrito que todos aqueles que fizeram pecado da discussão contra Moisés, pecado de Korach e as 250 pessoas da tribo de Reuven, 250 pessoas da tribo de Reuven se juntaram com Korach para lutar contra Moisés. E aí está escrito que aí teve uma epidemia, né? Enfim, Deus primeiramente morre Datão e Abiram. Datan e Abiram morrem junto com Korach, quando abre a boca, quando a terra abre uma cratera, né? Abre um espaço, a boca que empirra a Aretz, a boca da terra que engole eles. Mas assim também teve uma epidemia, enfim, que acabou matando várias pessoas do povo. E está escrito que não somente morreu aquelas famílias, mas não somente os pais, enfim, as pessoas que estavam envolvidas na discussão, mas até mesmo os nenês que estavam amamentando, até mesmo os lactantes, até mesmo os bebês que estavam amamentando, Gemulei Chalav, os nenês que ainda estavam amamentando também morreram. Por quê? Porque o pecado de Machloket, ele é tão forte, enfim, acaba tendo atraindo uma punição tão forte, castigo tão forte, que até mesmo mesmo os mais velhos, enfim, os adultos que são passíveis, e mesmo crianças e pessoas e nenês que ainda estão amamentando, infelizmente também acabam falecendo, enfim, acabam morrendo dentro desse castigo, dentro dessa punição. E então, isso para mostrar que não somente aqueles que fizeram, mas mesmo, como a gente acabou de falar, nenê, enfim, pessoas que não participaram, infelizmente acabam também morrendo em Avodah Zarah e no pecado de discussão que aconteceu em particular com Moisés e o seu primo Korach, enfim, as 250 pessoas da tribo de Reuven. Como o Torá conta em Parashat Korach. Então tudo bem, assim ele falou. Assim Rabi Shimon bar Yochai falou. Mas aqui, a verdade é que as duas opiniões são corretas, né? Enfim, a primeira opinião ela é correta, só que talvez ela ainda não fosse suficiente para falar que o povo inteiro se tornou passível. E Rabi Shimon bar Yochai acrescentou uma segunda opinião para mostrar que o povo inteiro se tornou passível. Como pode ser que o povo inteiro se tornou passível? Por causa de idolatria. A Hassidut, enfim, não só, mas assim, essa é trazido como duas respostas. Uma resposta que ficou a princípio com uma certa pergunta. A primeira resposta que a gente não conseguiu entender porque o povo inteiro se tornou passível disso. Mas mas essa resposta também é válida. E a segunda resposta de Rabi Shimon bar Yochai, que acrescentou a idolatria. As duas respostas são válidas. Então agora aqui a Sihá, ela trata sobre a primeira resposta.
A Sikha trata sobre essa primeira resposta, que eles participaram, que eles tiveram proveito, eles tiveram, enfim, júbilo, regozijaram no banquete de Ahasverosh, do rei Assuero. Qual é o problema tão grande de participar do banquete do rei Assuero? Certo? Não tem essa pergunta? Qual é o problema de... tá bom, eles, enfim, gostaram, enfim, estavam lá, curtiram. Qual é o problema tanto de curtir? Então ele fala assim: em um nível óbvio, a transgressão envolvida em ter prazer no banquete, qual você acha que foi o pecado? Quando eles participaram no banquete de Ahasverosh. De acordo com essa primeira resposta, qual foi o pecado? Eles participaram. O que você acha que talvez foi o pecado que eles tivessem feito? Comeram não kasher. É o óbvio, né? É o mais óbvio, né? Certo. Essa é uma primeira opção. Sim. Aqui a pergunta é: qual foi o problema deles terem participado no banquete de Ahasverosh? Então, a primeira resposta nos diz que eles comeram comida não kasher. Certo. Participaram da comida dos gentios. Participaram da comida, enfim, eles fizeram transgressão grave de comer comida não kasher. Mas, obviamente, será que aí vem a pergunta: será que a participação a transgressão, será que a transgressão de comer comida não kasher, ela é tão forte, né? Ela é tão grave que a sua violação faz que com os judeus fossem dignos de aniquilação? Será que isso faz com que eles fossem passíveis de aniquilação? Só porque comer não kasher, será que é algo tão grave? Todos não, né? Todos não. Né? Ok. Então, e mesmo aqueles que participaram? Os que participaram? Por quê? Mas por aqueles que participaram, alguém que come uma comida não kasher é passível de pena de morte? Não. É malcuta, é chicotadas. Chicotadas, não tem nem careta. Óbvio que é muito pesado, né? Sem dúvida. Faz algumas proibições. Se comeu, enfim, molu, inseto, enfim, se comeu animais da água, como falar, né? Ostras, como é? Essas coisas. Sim, tá bom. Se comeu, enfim, porque aí germes. Ou insetos, enfim, ou insetos, que aí também faz mais do que uma proibição, como nós estudamos na última vez, enfim, que uma pessoa pode comer um bicho e de repente fazer 4. Qual que era mesmo? Qual que era mesmo? Inseto? Não, na verdade, qualquer inseto. Se é um inseto, mas a gente falou de um que quando comia era pior. Não, na verdade, sim. Com relação a inseto, na realidade, assim, uma formiga. A Torá, na verdade, a Torá ela repete 3 vezes a proibição de comer um inseto da terra. A Torá repete 2 vezes a proibição de comer um inseto da água. Quer dizer, inseto da água é um molusco, enfim, é uma ossa. Camarão. Tá certo, um bicho da água. E com relação a um inseto que voa, a Torá fala uma proibição. Então, assim, se uma pessoa come uma formiga, teoricamente ela já estaria fazendo 3 proibições, porque a Torá repete 3 vezes a proibição de comer um inseto da terra. O fato é que qualquer... Na verdade, eu não tinha falado algum específico. Eu falei, na verdade, não sei se era a tanajura, mas uma formiga que voa. Uma formiga que voa, ela vai ser também proibida por ser um animal que voa. Então vai acrescentar mais uma proibição. Nessa situação seriam 4, quer dizer, 3 por causa que é um animal, que é um bicho que a Torá repete. Por que a Torá repete? O motivo que a Torá repete 3 vezes a proibição é para, na verdade, dar 3 proibições. É a mesma proibição, mas para colocar 3 lavim. 3 proibições sobre alguém que come aquele inseto da terra, um inseto da terra. E se for da água, então acrescenta mais, se foram os 2, enfim, se for um que voa, enfim, tem essa capacidade de acrescentar mais um, enfim, pode ser, a Gemara traz um caso, enfim, que envolve 5 ou até 6 proibições, quer dizer, a pessoa vai comer um bicho e vai acabar fazendo 5 ou 6, certo? A gente você quer ver agora? Enfim, deixa para uma outra hora. Não, era só curiosidade. Tá bom, sim. Mas pelo menos, quer dizer, por mais que tem malkuto, e como a gente acabou de falar, tem algumas vezes que a Torá repete para mostrar a importância, a pessoa vai fazer algumas proibições por fazer uma ação só. Mas mesmo assim, não é passível de careta e muito mais que não é passível de pena de morte. Então não pode ser que essa foi a justificativa.
Certo? Essa é uma pergunta bem conhecida. Essa é uma pergunta bem conhecida, bem famosa, que a participação, a transgressão de comer alimentos não kosher não é uma... Será que é uma transgressão tão grave? Não é. Então, o Talmud de fato levanta uma questão sobre esse raciocínio, mas não explica porque os judeus em todo o mundo mereciam a morte. Certo? Então, aí o Talmud só pergunta com relação que mesmo... O Talmud faz a outra pergunta. Por que todo mundo? Mas a gente não só, porque mesmo aquelas pessoas que sim comeram não deveriam. O Talmud perguntou, Rabi Shimon bar Yochai perguntou por que os outros? Então, porque que não faz sentido ser esse motivo, por causa que então os outros não deveriam ser passíveis de pena de morte. Mas mesmo, pra gente a pergunta é mais forte. Mesmo aqueles que sim se encontravam lá também não deveriam ser passíveis. Porque mesmo que eles participaram, não era esse o castigo que eles deveriam receber. Aparentemente, no entanto, ele aceita esse raciocínio como suficiente para justificar a morte daqueles que vivem em Shushan. Aparentemente, ele aceita que aqueles que vivem em Shushan, eles sim deveriam morrer. A gente está falando que não, que mesmo aqueles que vivem em Shushan e participaram não deveriam ter morrido, porque eles não é o pecado de comer taref. Se esse é o motivo, não é passível de pena de morte. A redação do Talmud também é digna de nota. O Talmud fala de ter o prazer naquela festa do homem perverso, exatamente. A expressão implica que o pecado não foi comer a comida, mas ter prazer na festa. Como a gente falou aqui, o Talmud fala que eles tiveram proveito da saudade, da refeição daquele perverso. Então, quer dizer, o Talmud nem citou não kasher, simplesmente falou tiveram proveito, tiveram prazer, curtiram. O fato deles terem curtido a festa, que é para terem deleite, isso foi, na verdade, o que essa expressão explica que o pecado não foi comer a comida, mas sim foi ter o prazer, foi curtir. E mais ainda, então, quer dizer, a gente está querendo refutar a ideia que o pecado foi comer taref. Primeiramente, não pode ser, por quê? Porque eles próprios não deveriam morrer se fosse esse. Então não seriam passíveis de pena de morte, até aqueles que estavam lá. Também, a Gemara não mencionou comida taref. Então, a Gemara não citou mais um motivo. E terceiro, que existe muito, a Gemara traz uma outra drashá muito bonita, que o festejo de Ahasverosh foi de acordo com aquilo que cada um gostaria. De acordo com aquilo que cada um ficava